A Primeira Guerra Mundial causou morte e destruição numa escala inédita no mundo. Durante anos, o exército francês, por exemplo, lutou desesperadamente nas trincheiras da frente ocidental, suportando bombardeios incessantes, lama, doenças e perdas horríveis. Em 1917, a França estava exaurida, o moral estava desmoronando e os homens nas trincheiras estavam chegando ao limite. Bastaria mais uma ofensiva fracassada, mais um massacre sem sentido para levá-los ao limite. Em 1917, a guerra no oeste havia se transformado em um pesadelo de impasse. Os dois lados estavam em linhas defensivas de centenas de quilômetros, reforçadas com arame farpado, metralhadoras e bunkers de concreto. A cada ano, os comandantes aliados prometiam um novo ataque decisivo que finalmente romperiam as linhas alemãs. A cada ano, milhares de homens saíam das trincheiras e quase nenhum retornava. Os soldados franceses chamavam isso de la boucherie, o matadouro. Ainda assim, os generais continuavam insistindo que mais uma ofensiva acabaria com tudo. Em abril de 1917, um novo comandante, general Robert Nivelle, prometeu entregar a vitória em apenas 48 horas. Seu plano era ambicioso, um bombardeio de artilharia maciço, seguido por um rápido avanço da infantaria entre as cidades de Arras e a crista de Chemin-des-Dames. Nivelle afirmava que sua estratégia esmagaria a resistência alemã e traria um fim rápido à guerra. Ele até prometeu que se o plano falhasse, ele o cancelaria imediatamente, mas nem todos acreditaram nele. Muitos de seus oficiais alertaram que o plano era imprudente. Mesmo desesperados por uma vitória, líderes políticos e militares da França aprovaram o plano. Os alemães, porém, já sabiam o que viria. Sua inteligência interceptou comunicações francesas e reforçaram as defesas. Quando o ataque começou, em 16 de abril de 1900 e 850 mil soldados franceses avançaram contra 35 divisões alemãs bem preparadas atrás da poderosa linha Hindenburg. Os resultados foram desastrosos. Tropas francesas avançaram sob chuva e lama rumo ao fogo das metralhadoras. Em algumas unidades, homens caíam mais rápido do que avançavam. Ao final do primeiro dia, cerca de 40 mil soldados franceses estavam mortos ou feridos. Nivelle não interrompeu a ofensiva após 48 horas como havia prometido. Ele a manteve por 18 dias todos os dias. Mais 10 mil homens eram perdidos. Quando finalmente foi encerrada, os franceses haviam conquistado apenas alguns quilômetros de terreno. A ofensiva foi um fracasso total. O moral desabou. Os soldados xingavam Nivelle, chamando-o de assassino. Logo ele foi removido do comando, mas o dano já estava feito. Momentos como esses são difíceis de capturar. O caos, a emoção, a escala da história se desenrolando. O exército francês já havia sofrido quase 4 milhões de baixas desde 1914. Os soldados estavam física e mentalmente exaustos. As licenças eram adiadas por meses, a comida era ruim, as trincheiras estavam infestadas de ratos e muitos homens haviam perdido toda a confiança em seus comandantes. Com a notícia de que a ofensiva de Nivelle falhou, a frustração aumentou. Primeiro, grupos de soldados se recusavam a avançar para a linha de frente. Depois, unidades inteiras passaram a desobedecer ordens. Eles gritavam slogans como "Abaixo a guerra" e "Já chega". Algumas tropas se recusaram a sair das áreas de descanso, enquanto outras tentaram ir para Paris de trem, mas foram detidas pela polícia militar. Houve brigas e vandalismo por embriaguez, mas a maioria dos desafios foi pacífica. Os soldados não saqueavam nem causavam tumultos, apenas recusavam-se a lutar. Em poucas semanas, a notícia e a agitação já tinham alcançado dezenas de unidades. Entre 30 e 40 mil soldados franceses, em até 16 corpos de exército, estavam se recusando a voltar para as trincheiras. O alto comando francês de repente enfrentou uma perspectiva assustadora, um exército prestes a colapsar. Se os alemães soubessem quão profunda era essa crise, poderiam ter lançado sua própria ofensiva e rompido completamente as linhas francesas. Muitos oficiais temiam que a França estivesse prestes a viver sua própria versão da Revolução Russa, que havia ocorrido apenas alguns meses antes. Na Rússia, soldados e trabalhadores se levantaram, derrubaram o czar e mergulharam o império em uma guerra civil. Mas na França, isso não era uma revolução. Os amotinados não estavam tentando derrubar seu governo ou se render à Alemanha. Eles ainda queriam defender seu país. Eles apenas se recusavam a morrer em ofensivas fúteis. Um soldado socialista chamado Louis Bartas lembrou como alguns de seus companheiros queriam criar um soviete ou conselho de soldados como na Rússia, mas Bartas recusou. Depois ele escreveu: "Não quis apertar a mão de um pelotão de fuzilamento só para fingir que éramos russos." Ele e outros incentivaram o protesto pacífico para exigir mudanças.
As exigências dos amotinados eram surpreendentemente razoáveis. Eles queriam o fim dos ataques sem sentido, melhor comida e condições de vida, e um sistema justo para as licenças. Os soldados queriam defender a França, mas recusavam ofensivas que julgavam desperdício de vidas sem propósito. Isso tornou os motins franceses de 1917 únicos na história militar, uma rebelião motivada não por política, mas pelo puro esgotamento humano. Após a demissão de Nivelle, o general Philippe Pétain foi nomeado para restaurar a ordem. Pétain era respeitado por seus homens, compreendia o impacto da guerra e prometeu ouvir. Ele adotou uma abordagem dupla, usando recompensa e punição. Primeiro, Pétain reprimiu os infratores mais graves. Milhares de soldados foram presos e submetidos à corte marcial, cerca de 22 mil foram considerados culpados de motim ou deserção. Entre 200 e 500 foram condenados à morte, mas apenas de 26 a 55 foram realmente executados. O restante foi preso ou teve a sentença suspensa com a condição de voltar ao serviço. A mensagem era clara: a insubordinação não seria tolerada, mas apenas a punição não resolveria o problema mais profundo. Pétain então abordou as queixas dos soldados. Ele visitou a linha de frente, conversou com as unidades e garantiu que suas vidas não seriam desperdiçadas. Ele melhorou o fornecimento de alimentos, ampliou os períodos de descanso e reformou as licenças para garantir tempo regular fora das trincheiras. Mais importante, ele suspendeu ofensivas até o exército francês se recuperar. Sua estratégia funcionou. No verão de 1917, a disciplina foi restaurada. Os soldados voltaram para seus postos, ainda cansados, ainda irritados, mas dispostos a defender sua pátria mais uma vez. Os motins do exército francês foram um dos maiores atos de desobediência militar da história moderna, mas também foram notavelmente contidos. Diferente do exército russo, o francês não colapsou, o governo permaneceu e a linha de frente se manteve. A mensagem dos amotinados era clara: defenderemos a França, mas não morreremos à toa. Graças às reformas de Pétain, o exército recuperou força suficiente para manter a linha durante 1917 e até 1918, quando as tropas americanas começaram a chegar para reforçar as forças aliadas. Após o fim da guerra, a França perdeu mais de 1 milhão de homens, com milhões feridos ou desaparecidos. Uma geração ficou marcada para sempre. O governo francês minimizou os motins, temendo que fossem vistos como vergonhosos ou desleais. Os registros foram censurados e o tema pouco debatido por décadas. Mas historiadores hoje têm outra visão. Os motins não foram uma traição, foram um grito por sobrevivência. Os soldados haviam suportado anos de massacre e finalmente traçaram um limite entre sacrifício e suicídio. As ações deles forçaram os líderes franceses a encarar as realidades brutais da guerra industrial e os limites da resistência humana. Os acontecimentos de 1917 revelaram algo poderoso sobre o espírito humano. Mesmo em uma guerra de sofrimento inimaginável, os soldados franceses não se revoltaram por covardia ou derrotismo, eles se revoltaram porque ainda valorizavam a vida, a própria e a de seus companheiros. A coragem deles ia além do campo de batalha, enfrentando exigências impossíveis. No fim, o protesto ajudou a salvar o restante do exército francês. E quando chegou a hora, em 1918, eles se mantiveram firmes durante as ofensivas finais da Alemanha e ajudaram a conquistar a vitória. Não subestime o exército francês. Qualquer discussão sobre a reputação de uma nação na guerra quase inevitavelmente levará a comentários depreciativos direcionados aos franceses. Seus feitos militares são motivo de riso em inúmeras piadas, memes e outros comentários depreciativos, ridicularizando-os como covardes ou inaptos ao campo de batalha. A realidade, no entanto, é bem diferente. Ao longo de sua longa história, a nação francesa teve um extenso e distinto histórico de triunfos militares, que remonta à Idade Média. Na verdade, por milênios, soldados franceses lutaram e morreram com coragem, habilidade e distinção. A história militar da França começa após o colapso do Império Romano do Ocidente. Os francos, tribo germânica do leste, avançaram para o oeste rumo ao atual território da França. E sob o reinado do rei Clovis I, as terras nos Pirineus ao sudoeste, nos Alpes ao sudeste e no rio Reno ao leste também foram asseguradas. Apesar das inúmeras mudanças de fronteiras ao longo dos séculos, o território francês já estava aproximadamente definido. O descendente de Clovis, Carlos Martel, desempenhou um papel fundamental na história mundial em 732 d.C. Ele e seu exército franco impediram o avanço da dinastia omíada árabe na França, infligindo uma derrota esmagadora em seus inimigos na Batalha de Tours. Com essa vitória, a maré crescente da expansão islâmica na Europa foi interrompida.
Na Idade Média, as forças francesas combateram diversas potências europeias em várias guerras. As campanhas mais longas foram contra os ingleses durante a chamada Guerra dos 100 Anos. Os franceses sofreriam derrotas em batalhas como Crécy, Poitiers e Azincourt, e depois teriam grande parte de suas terras devastadas por incursões inglesas. Apesar desses reveses, a parte final do conflito viu os franceses expulsarem os ingleses de suas terras no continente. À medida que a Idade Média dava lugar à Era Moderna, o exército francês, sob o reinado de Luís XIV, tornou-se o maior e mais poderoso da Europa, com quase 400 mil homens. Essa força foi pioneira em muitos avanços na inovação militar, incluindo sistemas logísticos e de apoio, hospitais de campanha e a introdução de uniformes padronizados para seus soldados. O histórico militar francês durante a Era Moderna é misto, com tanto vitórias quanto derrotas, mas não mais do que qualquer outra nação contemporânea. Foi durante o final do século XVIII e início do século XIX que os franceses atingiram o auge de sua força militar. Sob a liderança de Napoleão Bonaparte, os exércitos franceses marcharam por toda a Europa, derrotando potências rivais em batalhas decisivas, como Marengo e Austerlitz. As derrotas foram causadas por questões climáticas e logísticas, como na campanha contra a Rússia em 1812, ou por táticas superiores do inimigo, como na derrota final de Napoleão em Waterloo em 1815. Durante esse período, as habilidades ou a coragem do soldado francês individual nunca foram questionadas. Um século depois, os soldados franceses se viram envolvidos em uma de suas campanhas militares mais trágicas. A Primeira Guerra Mundial introduziu o massacre em massa em escala industrial, e a França se viu no centro do conflito. Com a maior parte dos combates na frente ocidental ocorrendo em solo francês, vastas áreas do interior da França foram transformadas em um cenário infernal repleto de crateras de bombas, onde milhões de homens ficaram presos por anos. Durante esse período tumultuado, os soldados franceses suportaram o peso do massacre, sofrendo baixas titânicas. Nos 2 primeiros meses da guerra, mais de 300 mil franceses foram mortos, número que aumentaria para 500.000 até o final de 1914. Não houve batalha tão sangrenta nem outra que exemplificasse tanto a tenacidade e a coragem do exército francês quanto a Batalha de Verdun. Em 1916, o general alemão Erich von Falkenhayn lançou uma ofensiva com o objetivo de tomar a cidade de Verdun. Permitir que um local tão estratégico e simbolicamente importante caísse nas mãos do inimigo era inaceitável para o alto comando francês, e sob a direção do marechal Philippe Pétain, Verdun foi reforçada. O grito de guerra deles no início dessa batalha era "Honneur, passe, paz", ou seja, eles não passarão. A batalha virou um impasse desgastante, com ambos os lados entrincheirados e se recusando a se render. Mais de 40 milhões de projéteis de artilharia foram disparados nos combates. Ao final do dia 303, 162 mil soldados franceses haviam perdido as suas vidas, com outros 377 mil feridos, desaparecidos ou capturados. Fiéis à sua palavra, os franceses mantiveram suas posições e os alemães não passaram por essas posições francesas. Diante dessas e de outras perdas monumentais, o exército francês realmente se amotinou durante a Primeira Guerra Mundial. Estranhamente, porém, eles não depuseram as armas. Esses homens ficaram nas trincheiras e resistiram aos alemães, mas recusaram-se a atacar posições inimigas fortemente defendidas. Nas palavras de um grupo de amotinados, vocês não têm nada a temer? Estamos preparados para ocupar as trincheiras? Cumpriremos nosso dever e os alemães não passarão. Mas não participaremos de ataques que resultarão apenas em baixas inúteis. Mesmo durante o motim, os soldados franceses ainda estavam dispostos a dar suas vidas pela sua nação. Ao fim da guerra, mais de 1,5 milhão de franceses morreram e milhões ficaram feridos. Embora as estimativas variem, cerca de 18% dos que serviram nas fileiras foram mortos, efetivamente dizimando uma geração de jovens. Ainda assim, apesar dessas perdas catastróficas, eles continuaram firmes diante de repetidas ofensivas inimigas. Foi uma geração depois que a França ganharia sua reputação como uma potência militar inepta, mas isso está longe da verdade. Após o início da Segunda Guerra Mundial, França e Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha. Após vencer a Polônia, a Wehrmacht focou no oeste, invadindo Países Baixos e avançando para a França, para contornar a linha Maginot, uma formidável série de defesas que terminava na fronteira com a Bélgica.
A negligência do alto comando francês, assim como os avanços na guerra de manobra rápida, pegaram os aliados de surpresa, e a França foi dominada em 6 semanas, um feito impressionante por qualquer padrão militar. Foi devido a essa rápida capitulação que a França ganhou uma reputação injusta como uma nação de covardes com um exército incompetente. No entanto, essa não é uma avaliação justa. Outras potências lutaram contra a máquina de guerra alemã, mas tinham outras vantagens que a França não possuía. A França não tinha a proteção dos mares, como a Grã-Bretanha, nem a vasta extensão territorial da União Soviética, e foi rapidamente invadida. Mesmo derrotado, o povo francês continuou lutando, tanto no exílio quanto como partisans. A resistência francesa foi crucial para frustrar os planos alemães na frente ocidental. Suas operações de sabotagem, assassinato e coleta de informações foram um componente fundamental para o sucesso do desembarque do dia D em 1944. Até hoje, a resistência francesa é vista como a representação simbólica de todos os movimentos de resistência. Após a Segunda Guerra Mundial, a França se envolveu em muitos conflitos ao redor do mundo, especialmente em antigas colônias como a Indochina e a Argélia. Na Guerra Global ao Terror, as Forças Armadas Francesas apoiaram a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão. O poder aéreo francês impôs eficazmente zonas de exclusão aérea na Líbia, permitindo que os rebeldes derrubassem Muammar Gaddafi. As forças francesas também lideraram operações antiterroristas em outras regiões da África. Atualmente, eles são a única nação da OTAN a participar da Operação Barkhane, que combateu militantes na África Ocidental. Atualmente, cerca de 3.000 soldados franceses estão estacionados no Chad, Costa do Marfim, Mali e outros países. A má reputação da França pode ser atribuída aos seus métodos nesses conflitos de baixa intensidade. Enquanto muitos países usam táticas de choque e pavor contra o terrorismo e a insurgência, a França adota uma estratégia mais sutil. Em 2007, para impedir uma incursão de forças rebeldes na República Centro-Africana, a França enviou 2 ondas de paraquedistas e um único caça para deter o avanço. Não mais que algumas dezenas participaram, e a imprensa francesa só divulgou a história semanas depois. Essa abordagem precisa, sem o mesmo alarde de outras nações, que contribui para a percepção popular de que a França não tem capacidade militar. Ao longo da história de sua nação, os franceses tiveram sucessos e fracassos militares, mas não mais nem menos do que qualquer outra nação. A reputação deles como uma nação de covardes que se rendem à menor provocação não só é infundada, mas também baseada em preconceitos e equívocos. Isso não leva em conta os inúmeros atos de bravura e sucessos militares do povo francês.